Boa noite. Daqui a pouco vamos iniciar uma live, a abertura do projeto Integrar Profissionais. Vamos aguardar as pessoas entrando para a primeira noite de uma série de lives do nosso projeto Integrar Profissionais. Estamos aguardando a Michele, que estará conosco essa noite, conversando sobre o tema o papel da psicologia no contexto escolar. Agradecer a todos vocês que já estão aí conosco, participando, presente aqui conosco, nesse nosso projeto Integrar Profissionais, onde vamos receber nossos ex-alunos que têm experiência em diversas áreas da psicologia. Hoje nós vamos abordar o tema psicologia escolar. Vamos aguardar a Michele. Assim que ela chegar, a gente dá início. Boa noite para quem está chegando. É uma alegria muito grande receber todos vocês aqui conosco para a primeira noite do nosso projeto Integrar Profissionais. Hoje vamos falar sobre psicologia escolar, papel da psicologia no contexto escolar. Estamos aguardando a Michele Araújo Rocha, a psicóloga que vai falar conosco sobre este tema tão importante, tão pertinente neste momento, né, que as escolas passam por desafios, como todos nós, né? E aí a Michele vai falar para a gente sobre a psicologia no contexto escolar. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. É uma alegria muito grande ter cada um aqui conosco, participando dessa primeira noite do nosso projeto. Eu estou aguardando a Michele para a gente começar a nossa live. Michele. Boa noite. Muito bom ter todos vocês aqui conosco. Fico muito feliz em saber que é um tema que interessa a todos vocês. Eu, particularmente, tenho um carinho muito grande por essa temática, a psicologia na escola, e é com muita alegria que nós vamos iniciar, então, essa nossa série de lives no projeto Integrar Profissionais, falando dessa temática que tanto me encanta, que é a psicologia escolar. Eu vou ver se eu tenho que esperar a Michele entrar. Aguardando a Michele aqui para conversar com a gente. Muito bom. Várias pessoas conhecidas que também partilham do mesmo interesse do que eu, né, com relação à temática que vamos conversar. Psicologia escolar, psicologia no contexto escolar, com a nossa querida Michele, nossa ex-aluna, tem uma grande experiência aí no contexto educacional. Michele, deixa eu ver se ela chegou, ainda não. E vale destacar que essa live foi organizada pelo NAIS, a Michele chegou, que é o nosso núcleo de apoio às escolas. E aí, Michele, às vezes eu aperto
o botão que não é para apertar, Michele. Deixa eu ver aqui. Michele, acho que vamos ficar juntas agora. Vamos lá. Será que eu apertei o botãozinho certo? Michele. Que eu... Michele, me chama de novo. Michele já está conosco. E eu não consigo. Michele, como eu estava contando para vocês, né? Essa live foi organizada, né? Com o Núcleo de Apoio às Escolas, que é o núcleo do Espaço Integrar. Agora sim. Já dei um ok para Michele. Estamos aguardando ela entrar. Oba, que delícia! Que alegria te ver, Michele. Muito bom. Boa noite. Boa noite, tudo bom? Tudo jóia? Tá me ouvindo direitinho? Tranquilo. Então, Michele, eu estava aqui contando para as pessoas que já estão aí conosco, né? Que hoje é o primeiro dia de uma sequência de lives de um projeto chamado Integrar Profissionais, Estou que estranhando. você está estreando, né? Que nós vamos fazer encontros aqui com ex-alunos do Espaço Integrar, com temáticas que vocês brilham aí no mundo da psicologia. Então, nós vamos começar hoje com você, Michele, sobre o tema o papel da psicologia no contexto escolar. Essa live foi organizada pelo nosso núcleo de apoio às escolas, né? Então, a gente tem vários núcleos e cada núcleo, né, vai organizar uma live. Então, hoje é o núcleo de apoio às escolas. E quero te agradecer, Michele, né, vou apresentar com muita alegria, Michele Araújo Rocha. Michele é psicóloga formada pela PUC Minas, mestre especialista em lazer pela UFMG, especialista em terapia cognitivo-comportamental na infância e adolescência, pelos nossos parceiros em TCC, né? E a FAMAC, que é a Faculdade Mário Quintana, e ela é psicóloga educacional da Escola Americana de BH. Então, muito obrigada por ter aceito o convite e vamos conversar sobre esse tema delicioso que é o papel da psicologia no contexto escolar. Muito É isso obrigada. que eu ia falar, Ju. Falar do que a gente gosta, não precisa nem convidar, a gente sai falando, né? Isso é muito gostoso. Pessoal, só me dá um retorno. Estavam falando que meu áudio estava baixo. Melhorou agora que eu pus o microfone? Eu acho que sim. Para mim, melhorou. É, né? Não, então deve ter melhorado sim. Parece que quando entra uma segunda pessoa na live, a qualidade do áudio fica um pouquinho É, atrapalhada. sim. Mas bora Mas lá. então, seja muito bem-vinda. Quero agradecer a presença Obrigada. de todos aqui também. E vamos começar essa nossa conversa, né? Eu queria primeiro começar do começo, como diz os meninos, né? Então, eu queria te ouvir, assim, sobre qual é a função do psicólogo escolar. Pois eu estava pensando um pouquinho sobre isso hoje, e para mim, a psicologia escolar ela é tão ampla, mas tão ampla, mas eu vejo que a base, e isso assim, gente, eu estou falando muito de mim, da maneira como eu percebo a psicologia escolar, e aí só fazendo um parêntese também, porque eu estou dentro de um contexto de uma escola internacional. Então, eu não sei exatamente falar se as coisas que eu faço lá, se a minha psicologia educacional lá na escola americana é a mesma que é praticada no Brasil, né? Uhum, Porque existe um modelo específico, né? Mas eu acredito que acaba que vão ter várias coisas em comum, sim. uhum, Mas eu acredito que a base do nosso trabalho enquanto psicólogos educacionais é funcionar como uma ponte entre uhum, todas as partes envolvidas ali na escola.
Então, uma Uhum. ponte entre os alunos e os pais, uma ponte entre os alunos e os professores, uma ponte entre os professores e os alunos, os professores e os pais, coordenação, todo mundo, né? Porque eu brinco que a gente tem que lembrar essas pessoas, às vezes, que os alunos também são gente, que eles são humanos, né? E que Sim. se alguma coisa está acontecendo na vida pessoal deles, fora da escola, ou até dentro da escola mesmo com algum colega, alguma questão mais interna, eles não vão conseguir performar do mesmo jeito, né? Então, eu falo essa ponte muito no sentido de também traduzir o que está acontecendo com qualquer uma dessas partes para quem está se relacionando com ela, né? E eu acho que esse Uhum. papel é fundamental no sentido de criar um espaço de humanização, digamos assim, dentro da Ai, escola, que né? Para não ótimo. ficar só aquela coisa assim de conhecimento, 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 né? Existe uma pessoa atrás daquele aluno, né? Daquela pessoa que está desempenhando um papel de aluno ali naquele momento, né? A Uhum. função principal seria o cuidado com esses alunos, mas entendendo que a escola se faz através de uma comunidade, eu vejo que o nosso objetivo também é cuidar de todas essas partes dessa comunidade, né? Acolher aos Uhum. pais, acolher aos professores, que também são gente, né? E que por isso se estressam, e que por isso vão sofrer várias interferências externas que podem também atrapalhar no desempenho das atividades diárias deles, né? Então, eu acho que é uma função muito bonita e eu ainda não entendo como é que a gente não tem pelo menos 5 psicólogos em cada Cada escola, sabe? instituição, né? Para cada Exatamente. segmento, né, Michelle? Exata para cada segmento, exatamente. E até pensando nessa questão de segmentos, né? Lá na escola, eu passei um bom tempo responsável por todos os alunos, né? E é uma Uhum. coisa bastante. É, é uma demanda muito grande, né? Você saber do desenvolvimento de crianças de 2 aninhos até as questões que os adolescentes de Uhum. 18 anos vivem, Uhum. né? Uhum. Então, recentemente, acho que cerca de 2 anos mais ou menos, a escola americana contratou uma nova profissional, então a gente conseguiu dividir, né? Eu fiquei com os Uhum. adolescentes e ela ficou com os meninos do quinto ano para baixo. Então, assim, Uhum. facilitou muito, né? É uma coisa que nos deu espaço para a gente poder realmente focar as nossas energias em Uhum. cada, digamos, etapa do desenvolvimento que a gente trabalha, né? Eu adorei quando você usou duas expressões assim, a cuidar e acolher, né? É ser Uhum, ponte, né, nesse cuidado, nesse acolhimento, porque na instituição a gente tem pessoas fazendo papéis, né? Mas elas não deixam de ser humanas, né? Então, assim, eu achei uhum. fantástica essa sua colocação, né? Eu também fui psicólogo escolar por um tempo, né? Na verdade, Michele, eu acho que você já me ouviu falar isso, né? A única certeza na vida que eu tinha é que eu seria psicólogo escolar até aposentar, ficar velhinha, assim, né? Exatamente. Então, mas aí a vida me deu outros rumos, que também sou muito feliz. Mas aí quando você fala isso, ser ponte, cuidar, acolher, né? Entender esses papéis, mas não deixar que esses papéis não descuide, né, do ser humano que está ali. Muito bom te ouvir, assim, fiquei muito feliz, né? Assim, muito Não, bom. e é muito legal isso que você está trazendo agora, Ju, porque eu tive a mesma sensação. Durante a minha formação de psicóloga inteira, eu ficava assim, eu ficar trancada numa sala com uma outra pessoa, de jeito nenhum. Eu quero saber de gente, eu quero saber de grupos, assim, né? Então, eu sempre pensei na psicologia educacional enquanto o meu caminho, né? E na Uhum, PUC, eu formei lá, na época que eu formei, a gente tinha 3 possibilidades no último ano. Uma era a clínica, a aham, outra era educacional e a outra organizacional. Eu fui para a uhum, educacional sem nem pestanejar. uhum, Até uhum, que, depois que eu formei, eu fiz um intercâmbio e quando eu voltei, eu falei assim, cara, eu preciso me inserir de novo no mercado de trabalho, né? O que eu vou fazer? Aí eu fui procurar voltar a estudar. Eu fiz um curso de formação muito voltado para a clínica. E aí me deu um estalo assim, gente, como é que eu vivi sem a clínica até hoje, né? uhum, Então hoje eu me sinto muito realizada porque eu tô com as minhas duas paixões assim, tanto a uhum, clínica quanto a educacional, né? E a uhum. educacional eu sinto que é uma possibilidade de, é,
de poder ajudar mais pessoas ao mesmo tempo, né? De poder levar essa saúde mental, que eu sou muito defensora e muito apaixonada, para mais pessoas ao mesmo tempo, né? Sim. E fazer um trabalho também muito preventivo, né? Nós vamos conversar sobre isso também, né? Então, quando você diz de ser ponte, cuidar, acolher, né? Pensar nesses papéis, no desenvolvimento como um todo, né? Eu entendo a psicologia escolar, né? Muito como preventivo, né? Desenvolvimento humano, saúde Sim. mental, você falou, né? Muito legal. E por falar em saúde mental, Michele, nesse momento, né? O que que mudou na função, né, do psicólogo no contexto escolar nesse tempo de pandemia, assim? Como é que está acontecendo isso? Eu acho que o cerne do trabalho não mudou. O que mudou foi a forma de entregar esse trabalho, né? Porque Uhum, agora que nós estamos isolados, é muito mais difícil ter acesso aos alunos, né? Porque lá na escola eu meio que funcionava assim com uma política de portas abertas, né? Então os alunos poderiam assim, um dia que eles estão vivendo alguma experiência que está incomodando, que eles gostariam de conversar, eles me veem no corredor e Mish, podemos conversar hoje? Mish, uhum, marca para mim para a gente conversar amanhã. Então os meninos tinham acesso muito livre a mim, né? uhum, Agora eles já não têm mais esse recurso visual, digamos assim, de me ver andando pelo corredor, né? uhum, Então, eu precisei criar várias ferramentas, tanto para ser lembrada, no sentido deles entenderem que eles ainda têm esse apoio emocional, caso eles queiram, uhum, quanto para poder continuar entregando conteúdo, né? uhum, uhum, Então, acho que nós fomos muito favorecidos nesse sentido da tecnologia, porque a escola americana a gente já usava muita tecnologia no começo, a gente já usava uma plataforma de comunicação com os alunos para poder postar atividades e tudo. Então a transição para a gente foi muito fácil, né? As escolas fecharam no dia 18. No dia 19 a gente teve uma pausa, dia 20 a gente teve um teste de aula online. Na segunda-feira seguinte a gente já estava funcionando normalmente online, né? uhum, Então o que eu fiz nesse processo foi mandar e-mails individuais para cada um dos meus alunos, né, do sexto ao 12º ano, perguntando como é que eles estavam, como é que estava sendo essa experiência para eles, abrindo um espaço de comunicação mesmo, né? E uhum, também entregando para eles uma possibilidade de marcar horários comigo, né? Eu fiz um calendário online onde eles poderiam ir lá e escolher o horário que era mais conveniente para eles e agendar uma conversa comigo de meia hora, uma hora, o que eles uhum, sentissem necessidade, né? uhum, uhum, E aí muitos alunos me responderam, falaram que estava tranquilo, ou então contaram um pouquinho do tipo de dificuldade que eles estavam tendo. E aí eu ia respondendo aos e-mails, meio que fazendo intervenções também, né? uhum, Para tentar uhum, ajudar, para tentar acolher, principalmente aqueles que não queriam uma reunião, né, um encontro comigo, mas que estavam ali expressando alguma vivência que eles estavam tendo, né? Fora isso, eu criei uma plataforma que a gente usa muito, que é o Google Classroom. Eu criei uhum, uma aula lá onde eu postava conteúdos de educação socioemocional, né? legal. Então eu postei alguns vídeos assim que eu gravei para trazer algum conteúdo, eu postei coisas que eu recebia, vídeos de outras fontes, artigos, né? Tudo coisa que pudesse fazer com que eles refletissem para eles poderem pensar sobre aquela experiência, né? Além Uhum, disso, acho que eu fortaleci um pouquinho o contato com os professores no sentido de, gente, olha, estou disponível, me convidem uhum, para as aulas de vocês, né? Porque talvez agora seja mais fácil eu estar disponível para participar das aulas. Então, participei de algumas aulas, participei de algumas atividades desenvolvidas pelos professores. uhum. Acabei tendo mais acesso aos pais, o que foi interessante, né? Porque eu Olha acho só. que o fato deles estarem em casa fez com que eles tivessem mais disponibilidade de tempo, né? Então, assim, se eu tinha que fazer alguma reunião com os pais, eles estavam mais inteiros, eles estavam mais tranquilos para estar ali, né? Uhum, Muitas possibilidades de criar oportunidades de encontro
através do Uhum. Zoom, por exemplo, né? Uhum. Finalzinho Uhum. do semestre, eu e a outra psicóloga, a gente criou um momento para os pais, porque acho que para os pais estava sendo muito difícil, né? Essa coisa de Sim. conciliar família, trabalho, Sim. tarefas de casa, né? Então a gente Uhum. criou um momento para os pais poderem realmente um momento de validação, digamos assim, da experiência Sim. deles, né? Para eles Uhum. entenderem, cara, tá difícil, mas não é só para mim, não, é para todo mundo, né? Uhum. Se reconhecer no outro também, né? O encontro de grupo é Sim. muito bom, né? Assim, a gente poder partilhar, trocar, né? Se sentir validado e validar que não é só você que está Uhum. passando por emoção, por aquela situação, né? Muito Sim, legal. sim. Então, teve como continuar tanto as questões individuais, né? Quanto as questões em grupos, né? E a questão também de manter um desenvolvimento, né? Informação, desenvolvimento, Sim. dos meninos, né? Que legal, Michele. Nossa, E uma muito coisa que bom. me deu, que eu acho que foi muito bacana, né, da pandemia, né, foi justamente perceber que o espaço online me possibilita muitas coisas ali dentro da escola, né? Porque Uhum. eu ainda não tenho um horário, porque a carga horária lá é diferente, né? A aula começa às 7h45 e vai até às 3, com aula direto, né? Eu não tenho um horário para trabalhar com cada turma. Então, às vezes essa entrega de conteúdo ela pode ficar um pouco complicada, né? Porque tem uma preocupação em não tirar o tempo de aula dos Uhum. alunos, né? Uhum. Principalmente dos alunos mais velhos, assim. Então, ter essas ferramentas online me possibilitava, por exemplo, gravar vídeos, colocar lá para os Que alunos poderem legal. assistir quando eles Uhum. quisessem. Né? Ai, que legal. É Olha claro só. que a gente perde na possibilidade de interação ao vivo ali, mas Uhum. existem ferramentas muito legais também que permitem, por exemplo, os alunos gravarem vídeos respondendo a algum Ai, estímulo que que eu tenha legal. dado ali, né? Tipo assim, gravei um Uhum. vídeo sobre ansiedade. O aluno vai e responde o que ele pensou sobre aquilo, e aí um outro Uhum. aluno pode comentar sobre o vídeo dele, gravando um vídeo Uhum. também, né? Então, assim, tem Uhum. muita ferramenta que pode facilitar essa interação entre eles, a gente tem que pesquisar, né? Sim, ótimo, né? Assim, deu para garantir de alguma forma essa interação, né? Alguém Sim, falou, sim. alguém falou que sim, como conscientizar os alunos, desculpa, eu não sei se eu peguei a pergunta direito, mas Sim, como eu até conscientizar, vi. os alunos Eu da achei essa importância de buscar um profissional, né? Isso. Eu achei essa pergunta fantástica. Foi a Alessandra que perguntou. Porque acho que o nosso papel dentro da escola também é sermos responsáveis ou sermos propagadores da saúde mental, né? Uhum, Desmistificando muito essa saúde mental também, mostrando para exatamente. os alunos e para toda a comunidade que saúde mental não é essa coisa horrorosa de hospício, de, sabe, de loucura que todo mundo pensa, né? Mas que saúde Uhum. mental diz da nossa qualidade de vida, diz do nosso dia a dia, das nossas relações, né? Bem-estar, né? E- exatamente. Então, eu acredito que uma maneira de conscientizar sobre essa importância de procurar um profissional é mostrando para eles o que é saúde mental, dando muitos exemplos concretos, porque aí eles conseguem se conectar com esses exemplos. Tipo, nossa, cara, eu sinto isso também. Teve uma vez que a gente fez uma palestra sobre o Janeiro Branco, e aí, assim, no mesmo dia e no dia seguinte, vários alunos. Lá eles chamam a gente de Miss e Mister, né? Ô, Miss Michi, eu tenho aquele negócio que você falou, a gente pode conversar, né? Então, no sentido de trazer a consciência deles, várias coisas que eles estão vivendo, que se conversadas com um profissional, podem trazer um certo alívio, podem Uhum. ajudar a elaborar melhor aquelas questões, né? Então, nesse sentido, acho que a gente trabalha muito no sentido também de despertar uma demanda, né? De mostrar para eles o que é que pode ser trabalhado com a nossa função. Para isso é Uhum. extremamente importante também mostrar para que eu estou aqui, qual que é a minha função Uhum. aqui, em que Sim, momentos que você pode me procurar, sim. como que eu E posso aí, te ajudar, né? isso. E aí você falou você explicou, na verdade, a questão da psicoeducação, né? Que para a gente da Sim, terapia cognitivo-comportamental é algo tão importante, né? E a estratégia da psicoeducação, né?
de estimular a demanda no sentido assim, tá, eu estou me reconhecendo nisso, né? Talvez eu precise de ajuda nisso. Uhum. Então, psicoeducar, informar, trazer Isso. conhecimento, é muito bom. E a Isso. psicoeducação foi uma das coisas que ficou muito forte para mim a partir da pós-graduação que eu fiz no Espaço Integrar, né? Porque eu venho da abordagem centrada na pessoa, né? Que é a abordagem que eu escolhi trabalhar. E eu escolhi fazer essa especialização em infância e adolescência procurando justamente mais ferramentas que Uhum, pudessem me ajudar no trabalho na escola, focando uhum, também naquele público, né? uhum, Então, essa ideia da psicoeducação, ela caiu como uma luva nesse sentido de, cara, eu estou num uhum, ambiente educacional, né? uhum, E que outro espaço que essas crianças e esses adolescentes vão ter para realmente se conhecer, para realmente entrar em contato com questões internas de uma forma mais ampla e de uma forma leve também, né? Porque eu não quero uhum, chegar lá e, tipo assim, dar uma aula, ai, ansiedade é isso, isso, isso. Mas, assim, uhum, proporcionar vivências de uhum, maneiras diferentes para eles poderem realmente entrar em contato com isso uhum. tudo, né? Então, É, após nesse sentido foi muito legal, assim, tipo, abriu uhum, um leque de possibilidades e usando uma linguagem também muito acessível, né? Entrar em uhum. contato com a questão das emoções na pós, para mim foi uma virada de chave que hoje é uma das minhas grandes paixões, sabe? Estudar sobre as emoções, falar sobre as emoções. Ontem mesmo eu fiz uma live sobre isso que foi fantástico, divertidíssima, assim. Então, eu sinto essa como sendo um pouco da minha missão, assim, sabe? Uhum, Mostrar a uhum, psicologia de um jeito leve, de um jeito acessível também. uhum, uhum. É dentro do conceito de desenvolvimento humano, né? A prevenção Uhum. desse caráter, né? De desenvolvimento humano, de aumentar potencial, a questão da regulação emocional, né? Da gente ter pensamentos que ajudam, comportamentos que ajudam, né? Nessa proposta de Exatamente. desenvolvimento humano mesmo, né, Michelle? É o que você falou. E qual outro lugar você poderia trabalhar isso com tanta propriedade que não fosse no contexto escolar, Exatamente. né? Acho que você falou, acho que você focou aí e Exatamente. acentuou um negócio que é de fato muito interessante, né? E é essa minha briga lá, assim, sabe? Para poder cada vez mais realmente abrir um espaço para a psicologia ali dentro, inclusive em termos curriculares, né? Uhum, Nesse sentido, uhum, assim, de ter um espaço reservado, sei lá, toda semana ou a cada 15 dias para que algo possa ser trabalhado, né? uhum, Da maneira como o meu trabalho é lá hoje, em função de eu não poder ocupar esse lugar, eu tenho uma turma que eu acompanho o ano inteiro, que é a turminha do sétimo ano, que aí sim eu tenho uma aula por semana com eles, e aí eu faço o que eu quiser com eles, né, dentro da psicologia. E aí eu vou pegando espaços alternativos, o que é muito uhum, interessante também, né? Porque uhum, eu vou entrar na aula de algum professor fazendo uma conexão com o que está sendo trabalhado naquela matéria e alguns aspectos socioemocionais, ai, que né? ótimo. Então, isso é muito legal e enriquece muito a experiência, né? Porque, assim, Uhum, acaba que os professores têm um contato muito mais íntimo com os alunos, porque eles uhum, estão ali dentro de sala todo dia, né? uhum. Então, é como se os professores também fossem a ponte entre eu e os alunos Sim, num momento como esse, né? são parceiros, né? São parceiros, né? Exatamente. Uhum. Exatamente. E é muito gostoso estar nesse ambiente tão diverso, assim, que uma sentada para um café vira um projeto em 2 segundos, assim, né? O É tipo, professor ah, é eu muito tava pensando nisso. criativo, né? Eles são Exatamente, muito né? A gente chega com uma criativos, né? conversa assim, olha, eu tava pensando nisso. Não, mas e se a gente fizer isso, se a gente fizer aquilo? E aí vira uma Uhum. coisa super legal, Muito assim. legal. Eu tenho saudades, sabe, da escola, eu tenho muitas saudades, né? Eu agora estou no mestrado, a gente está desenvolvendo um instrumento, né, para investigar a personalidade na infância, né? E aí, quando os meninos me contam da pesquisa, no sentido a gente vai até a escola, né? E os meninos, o relato dos meninos é muito legal. Então, assim, escola tem um sabor diferente mesmo, né? Sim, Tem um sim, com sabor certeza. diferente, né? Com E certeza. aí, e aí vamos pensar assim, como é que estamos de expectativa, né, para quando voltarmos esse novo normal, assim? Como é que tá de expectativa para esse novo normal, assim? Na Tem todas psicologia? as Sim, tem todas as expectativas em relação ao como vai ser o dia a dia.
né? Isso eu acredito que é uma das coisas que mais preocupa todos os envolvidos, né? Tanto os professores quanto os alunos, os pais, né? Porque a gente não tem a menor ideia de como é que vai ser, do que vai ser liberado, do quanto vai ser liberado, né? Uhum. Então, lá na escola americana, por exemplo, a gente tem várias possibilidades é, de retorno, né? Então, assim, beleza, se o governo falar, gente, pode voltar? Vamos voltar. Mas vai ter a questão do distanciamento social. Como é que esse distanciamento social vai ser feito, né? Aí existe Uhum. possibilidades de um estudo híbrido, por exemplo, de, sei lá, uma Uhum. semana os alunos ficam, parte dos alunos ficam em casa, a outra parte tem a aula online. Na semana seguinte inverte, né? Ou então Uhum. continuar só no online. Então, assim, vai depender muito. A gente tem alguns não sei nem se eu posso chamar de planos B, né? Assim, mas a gente tem vários planos, Uhum. mas efetivamente o que vai ser decidido vai vir a partir do que for proposto pelo governo, né? Uhum. Pelo Ministério da Saúde, porque realmente a gente não tem ideia, né? Uhum. Mas eu acredito muito que, independente de como voltar, nós vamos ter que ficar muito atentos à questão emocional dos alunos, né? Sim, Porque sim. vão ser várias novidades para um ambiente que antes era muito familiar e que agora vai ser estranho, né? Sim, Não só sim. em função de todas as novas rotinas que vão ser demandadas, uso de máscara, álcool, ter que lavar a mão toda hora, não poder ficar tão perto dos amigos e Pois etc., é. como entrar de novo num lugar que já foi familiar, mas que agora eu estou distante dele há 4 meses hoje. A gente não sabe quando é que vai ser liberado, a gente não sabe se vai ter 6 meses, se vai ter quase um ano para voltar, né? Então, essa questão de acostumar de novo a rotina, acho que vai ser muito difícil para Uhum. todo mundo. Todo começo Uhum. de ano, ou então volta às férias, a gente percebe que principalmente os pequenininhos, Uhum. eles sofrem um pouquinho mais com essa Sim, readaptação, sim, né? Os alunos sim. mais velhos já estão mais tranquilos e eles também têm uma capacidade melhor, né, de poder falar sobre a experiência deles. Os Uhum. pequenininhos realmente têm mais dificuldade. Uhum. Mas agora eu acredito que essa dificuldade vai ser Tá para todo bom. mundo, inclusive para os adultos que Sim, trabalham lá, né? Porque sim, assim, sim. cara, antes eu tinha que acordar numa determinada hora, fazer tudo rapidão, porque eu ainda tinha que pegar o trânsito até chegar na escola, né? Hoje eu Uhum. tô acordando assim, se eu acordar e cair aqui no computador, eu já tô pronta para trabalhar, Uhum. né? Uhum. Então vão Foram ser muitas várias mudanças, mudanças, né? Foram muitas, é. demais, demais. Então eu Uhum. acho que a principal preocupação vai ser o bem-estar, assim, sempre foi o bem-estar, mas eu acho que Uhum. vai ser de uma forma diferente, entendendo que essas mudanças podem trazer várias emoções como ansiedade, como medo. Eu acho que o medo vai Uhum. continuar sendo muito comum, né? Porque Uhum. apesar de repente, o Ministério da Saúde falar que, gente, pode voltar para as escolas, provavelmente vão Uhum. ter pais que ainda não vão se sentir seguros para poder mandar os filhos para a escola, em função de repente ter pessoas do grupo de risco em casa, em função de uma Sim, insegurança mesmo, né? Então, sim. realmente, a gente não sabe de nada agora, né? A gente está criando possibilidades, né? Uhum. O que a gente sabe é que somos todos diferentes, não somos mais o mesmo, né, Michelle? Assim, Uhum, uhum, a ideia é que assim agora nós estamos tendo uma experiência de autoconhecimento, né? De sim. definitivamente ter que aprender a regular as emoções, porque se a gente não está Uhum, no caminho, né? E aí até alguém perguntou aqui, né? Se eu não me engano, é até do núcleo de apoio às escolas, a gente queria te ouvir um pouco assim, um exemplo de como que é essa coisa de trabalhar as habilidades socioemocionais dentro do contexto de sala de aula, num uhum. aula, como é que seria isso, assim? Dá um exemplo para a gente. Sim, teve um projeto muito bacana que eu participei com a professora de educação física, o professor de português e a professora de história, que envolviam a questão do corpo, né? Essa ideia Uhum, partiu da professora de educação física e ela estava falando muito é, da relação que os alunos estabelecem com o corpo, né? Entendendo que uhum, a educação física
não só é uma maneira de colocá-los em movimento, mas que o esporte é uma maneira de cuidar do corpo, né? Então, eu entrei falando desses aspectos da autoimagem, né? Por exemplo, transtornos alimentares, né? Porque a gente tenta fazer uma associação do esporte com uma alimentação saudável. A escola tem muito uma pegada de alimentação saudável, né? E isso vem mudando, na verdade, né? Porque a gente, há uns anos atrás, a gente tinha, sexta-feira era o dia de hambúrguer, de pizza, de batata frita, peixe frito, não sei o quê. E agora a gente baniu isso da escola, né? Assim, hoje a gente tem uma alimentação muito saudável, os alunos almoçam lá na escola, e aí tem uma variedade de saladas muito grande, enfim. Então, cada um na sua área, a gente pensa num tema em comum e aí cada um na sua área pensa o que pode contribuir, né? A professora de história fez um recorte histórico, assim, de como que a imagem, tanto do homem quanto da mulher, mudou ao longo dos anos, né? Da gente pegar lá Marilyn Monroe em 60 ou 50, não lembro de quando que ela era, e logo depois vem uma outra modelo que me fugiu o nome dela agora, que foi quem ditou esse padrão de beleza extremamente magro, né, até com um aspecto um pouco doente, assim, né, então, assim, e aí o diálogo entre todas essas áreas, né, facilitou a possibilidade dos alunos começarem a se questionar em relação aos padrões que eles vivem, né? Sem pensar, sem questionar muita coisa, né? Isso é um trabalho bem mais? preventivo, né? Entende? Que esses Sim, sim, de história, né? Compreensão do que é saúde, né? Assim, as emoções exatamente. disso. É isso que eu faço. Você já falou disso, assim, eu vou só repetir, enfatizar, né? A escola é o lugar de psicoeducar, de desenvolver, de prevenir, né? É isso aí, alguém está colocando, né? Assim, muito obrigada, assim, interdisciplinaridade, entender o sujeito como um todo, né? Assim, você não divide o sujeito. Exatamente. O sujeito é um todo, né? E aí a emoção vai junto, né, Michele? Quando eu vou dar palestra para os professores, eu falo: olha, gente, a gente só tem uma condição assim de não trabalhar a emoção na escola, né? É como, Juliana? Se a gente der uma caixinha para cada pai, aí o pai tira o sistema límbico do cérebro, né? Do menino, bota lá dentro da caixinha e entrega o menino para vocês. Não, Juliana, né? Mas então não tem que tirar o Exatamente. sistema límbico, né? Que é uma parte só, né? Que processa aí uma parte principal do processamento Sim. da emoção. Se não tem jeito de tirar, né? O sistema límbico, vai ficar também outros sistemas por lá. Mas enfim, então vai o menino, né? Vai a emoção e vai tudo junto, né? Então é muito legal isso, né? E sabe um insight que eu tive essa semana, Ju, que foi no sentido, até em função dessa live que eu fiz ontem, que foi no sentido de entender que falar de saúde mental através do viés das emoções é tão mais fácil e deixa as pessoas tão mais abertas a receber isso, porque todo mundo vive emoção todo dia. Né? A gente experiencia coisas diferentes que fazem as nossas emoções serem ativadas de jeitos diferentes toda hora, né? E sem contar a questão cultural, né? De homem não chora. Você não pode mostrar a sua vulnerabilidade porque isso vai ser considerado como fraqueza. Você não pode chorar no trabalho. Você não pode ter raiva do seu irmão. Não, que frescura, né? Então, assim, pegar esses exemplos de coisas que a gente ouve todo dia ajuda a gente a entender que eu não preciso me submeter a esse jeito de pensar. Existem outras possibilidades muito mais satisfatórias da gente viver a nossa vida, né? E aí a psicologia escolar vem nesse sentido de, gente, ó, o mundo tem outras possibilidades. Vamos olhar para isso aqui, né? Então, por exemplo, nas minhas aulas, eu acabo escolhendo temas chaves assim para trabalhar ao longo do ano, dependendo muito do que eu percebo que aquela turma precisa, né? E aí eu acabo pegando muito desse conteúdo e trazendo para o dia a dia. E por mais que eu apresente realmente um conteúdo, o que eu quero ali é abrir um espaço de discussão para que os alunos possam ter esse espaço de se expressar, de serem ouvidos.
né? Uhum, Porque muitas uhum, vezes eles não têm isso. Então eu tô ali fazendo pergunta o tempo inteiro para convidá-los para essa reflexão, né? uhum. E aí a gente tem umas temáticas maravilhosas, né? É o que você disse, as habilidades socioemocionais, aí a gente Uhum, tem mais amplas habilidades para a vida, que aí tem a questão da criatividade, né? Da questão da criticidade, né? Que você acabou de dizer isso aí. Quanto mais questões você faz, e aí, de sim. novo, a terapia cognitivo-comportamental nos ensina uma intervenção que é do método socrático, né? Do questionamento Aham, socrático, né? Eu escrevi o livro, né, de abordagem, organizei, né, então, e aí a gente conversar, e aí a gente conversava os autores, e a gente precisa mostrar que algumas estratégias que a gente utiliza no consultório, né, são estratégias que já acontecem na escola, mas precisa estar uhum, consciente disso para isso ter melhores resultados e maiores efeitos, sim, né? Então, sim. quando você falou isso da criticidade, do fazer perguntas, eu amei, assim, é muito Ô, legal. Ju, e isso que você trouxe agora é tão fantástico, porque assim, por mais que ali na escola eu seja psicóloga educacional, a clínica está muito associada. É claro que eu não estou ali para fazer terapia, né? Uhum, Quando eu me encontro com os alunos individualmente, mesmo que eu encontre por várias vezes, aquilo não é psicoterapia, né? Isso tem uhum, que ficar bastante claro. uhum. Mas o meu ouvido clínico precisa estar ativado o tempo todo, né? Mais Para eu poder apurado, numa né? exatamente, para eu poder numa conversa pegar tipo, olha, está acontecendo isso, né? E a partir Uhum, disso fazer encaminhamentos, né? Se eu de uhum. repente detecto, olha, esse adolescente precisa de psicoterapia porque ele está vivendo alguma questão emocional muito forte, não sei o quê, a gente reúne com os pais na mesma hora e já faz esses encaminhamentos, né? Michele, porque você falou uma coisa também anteriormente bem interessante. Tem coisa que é do desenvolvimento, né? Todo mundo Uhum. sente emoção. Agora, tem Sim. coisa que já está no nível, né, de disfuncionalidade, né, de da Sim. desregulação, né? E aí, quando você fala dessa escuta, né, mais apurada, né, é nisso, de discriminar isso, né? O que que é do Sim, desenvolvimento, né? O que que é sim. do desenvolvimento emocional? Por exemplo, você diz, todo mundo está com medo agora, né? Então, falar que Uhum. alguém está com medo, então está desregulado, não, nesse momento o medo é Sim. natural, né? Mas Uhum. daqui a pouco começa a catastrofizar demais, começa a É, ativar ansiedade, enfim, aí o psicólogo ajuda exatamente. no processo de discriminar, né? Uhum. O que que é do Sim. desenvolvimento, né? E o que que é para encaminhamento, né? Eu acho que esse é um E papel nessa, importante, né? sim. E nessa hora é que fica muito evidente essa questão da ponte, né? Porque ao Sim, detectar isso, sim, eu preciso fazer essa conexão com os pais, até no sim. sentido assim, não é de tipo assim, só entregar, cara, seu filho precisa de psicoterapia. Não, mas é mostrar para esse pai, pai, mãe, olha só, ele está sofrendo por causa disso. E aí, Uhum. até ensinar para os pais, A mostrar para eles psicoeducação que de não é novo, Michelle. A exatamente, que não é psicoeducação de novo. frescura, que não é Sim, frescura, que ele realmente está sofrendo, que de repente para a gente, para nós que somos adultos, pode até parecer pequeno, mas para ele não é. Para ele é uma questão existencial enorme, assim, que precisa sim. ser ouvida, né? Uhum. É, então é muito isso, é realmente criar possibilidades deles se mostrarem como eles são, deles serem pessoas mesmo, né? Muito legal. E aí, assim, a nossa última pergunta, eu queria ficar aqui conversando a noite toda com você. Primeiro que eu estava Nossa, eu morrendo de nem sei que horas saudade. são. Já acabou? Tá Não, não acabando? acabou ainda não. Tem mais uma Tá bom, perguntinha, mas tá está bom. Então vamos lá. quase, né? Você já até começou a responder, né, para a última pergunta aqui. Né, os cursos que você fez conosco, né, assim, a especialização, você já falou aí, né, que o que dá para utilizar, né? O que que você já Uhum. consegue colocar na prática, né? Com relação à especialização e outros cursos que você fez conosco, assim. Você falou de psicoeducação, né? Você falou Uhum. de habilidades socioemocionais, né? Mas o que mais Sim. você acha que deu para implementar? Assim, o que que a terapia É. cognitivo-comportamental ou abordagens cognitivas Uhum. comportamentais Uhum. conseguiu implementar na escola? Assim? É. Eu tô lembrando agora também de um outro curso que eu fiz além da especialização, que foi o Aprendendo a Aprender com você e com o Uhum. Henrique, né? Que foi muito bacana, assim. Eu até comprei o livro também. É, que não deixa de ser a psicoeducação também, né? Nesse Sim, sentido sim. de mostrar para os alunos, olha, a gente aprende assim.
Então, Uhum. vamos experimentar essas coisas aqui para ver se a gente consegue aprender um pouquinho melhor, se a gente consegue mudar a nossa forma de olhar para os nossos estudos, né? Então, eu acho Uhum. que a cognitivo comportamental, ela veio muito nesse sentido de me fazer entender como que o nosso cérebro funciona Uhum. para então poder fazer intervenções a partir daquilo ali, né? Uhum. Sempre com essa base da psicoeducação, né? Assim, de, de falar sobre aquela experiência ou aquela questão emocional a partir da experiência dos alunos também, né? E isso foi extremamente rico, assim, né? Assim, é o curso que a gente tem que repetir, né? O aprender é um curso que a gente tem que repetir. Eu tenho ficado no Sim, pé do eu acho que eu Henrique até também para a faço de gente. novo, viu? Eu tenho ficado no pé do Henrique para a gente levar isso para os alunos também, né, Michelle? Isso Sim, que você fez, né? De com transpor certeza. isso, assim, de psicoeducar, como é que a gente aprende. Gente, só faz Isso. sentido, assim, entender. Quando eu entendo como eu aprendo, tudo faz muito mais sentido, né? Uhum. Muito bom Inclusive, saber. nessa matéria que eu leciono no sétimo ano, eu geralmente começo o ano com esse, né? Eu transformei isso numa unidade, assim, né? Eu começo com isso entendendo que talvez o aprendizado que os alunos ganhem com aquilo vai ajudá-los para o resto do ano inteiro, Uhum, né? uhum, E aí eu acabo também fazendo pequenas pílulas, assim, por exemplo, em algumas outras aulas, né? Para ajudar uhum, esses alunos a entenderem o funcionamento deles, né? Então, acho uhum, que só ajuda, assim, né? Realmente entender que existem ferramentas para a gente trabalhar as questões mais típicas do dia a dia, né, das crianças e dos adolescentes, foi muito legal, né? Nisso que você falou, né? Tipo assim, treinamento de habilidades sociais, ah, sim. falar das emoções, até no sentido de enriquecer o vocabulário dessas crianças sobre emoções, para elas poderem realmente conseguir se posicionar perante as outras pessoas, né? Uhum, Resolução de conflitos, como conversar com os colegas, né? Eu trabalho muito também com a comunicação não violenta lá dentro da uhum, escola, né? sim, sim. Ajudando os alunos a identificarem quais as necessidades deles que não estão sendo atendidas para gerar aquela ou aquela emoção. E a partir disso, encontrar uma maneira assertiva de Isso que eu ia falar com os falar, né? colegas, né? Isso é um Então, assim, treino de assertividade, né? sim, sim, exatamente. Treino Então de... foram vários conceitos assim que eu acho que enriqueceram demais a minha experiência ali dentro da escola, né? Agora, Michelle, eu preciso te dizer que eu estou com um projeto aí, eu vou te avisar, assim, rede nacional, Ai, ai, ótimo. ai, 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 ai. Eu estou com um projeto para 2021 de abrir uma especialização em psicologia escolar e educacional, e claro, você será uma das nossas professoras. Nossa, eu já ia perguntar onde é que eu assino. Não, que isso? Fechou, tô dentro. Porque quando você fala isso, olha quantos temas você utilizou, né? Da Sim, TCC, resolução de problema, habilidade social, comunicação não violenta, que é a comunicação não violenta, mas tem tudo a ver com sim, sim, assertividade, né? sim. Então, assim, quantos temas, você citou aí, né? E de tudo a ver com as abordagens cognitivas Uhum, comportamentais, né? Então, eu uhum, fico pensando com a gente fazer certeza. um curso de psicologia escolar e educacional, né? Claro que a gente vai estudar a história da psicologia, a história, mas entender dessas abordagens cognitivas, né? Então, fica aí, Aham. você já prepara o seu 2021, né? Que a gente vai ter projeto bom por aí, né? Ó, Aí, ó, já já tem tem gente falando que quer várias fazer. pessoas falando exatamente. Então, assim, é muito nessa perspectiva de que foi falado aqui hoje, né? Assim, esse aluno integral, essa ponte, esse cuidar, Uhum, esse acolher, né? Então, eu acho que a gente tem que fazer isso crescer, né? Essa psicologia escolar e educacional, né? Eu te sim. admiro muito, assim, te parabenizo, assim, eu tenho um carinho muito grande, acho que você Ah, faz a psicologia escolar e obrigada. educacional acontecer, né? Então, eu fico muito, muito feliz, né? Você ter passado né, pelo espaço, mas você é muito competente. Quero te agradecer imensamente, né? Essa oportunidade que você nos deu, né? De te ouvir, né? Quero agradecer muito o NAS, que é o Núcleo de Apoio às Escolas, né? Na pessoa da Márcia Starling, né? Que fez toda a organização. Eu falo os Uhum, meninos, né? São os nossos estagiários que organizou aqui essa live.
E agradecer você, todos que estão aqui conosco, né? É, a Maria Fernanda está aí falando, né? Que conversando, vendo a gente conversando aqui, mas é outra também que entende muito de escola, que entende Não, muito de psicologia escolar, né? arruma uma vaga para Maria Fernanda também, porque ela consegue dar pelo menos as 3 disciplinas nessa especialização, viu? Então, assim, então, assim, é muito, muito bom, né, ter tanta gente bacana nos ouvindo, né? Muitos Uhum, colegas de trabalho aqui, alunas também minhas e colega de trabalho, assim, muito feliz porque é uma temática que encanta mesmo, né? Então, acho que sim. te agradecer imensamente, agradecer o NAS que me oportunizou estar aqui com você, tá? E agradecer a todos vocês que estão aí. Não sei se tem mais alguma pergunta, né? Assim, a gente tem aí os últimos minutinhos. Eu Se você quero quer falar mais aproveitar alguma coisa? enquanto as perguntas não aparecem, para agradecer também o convite da Márcia, seu, Ju, porque falar do que a gente gosta, como eu falei no comecinho, é realmente algo extremamente significativo, assim. Ontem, uma amiga minha que é australiana viu um pedacinho da live que eu fiz e ela me mandou uma mensagem agora falando assim, olha, eu não sei do que você estava falando, mas ver o brilho no seu olho Que foi ótimo! extremamente significativo, assim, sabe? E a sensação que eu tenho é isso também. Falar de psicologia educacional é algo que me deixa, assim, muito apaixonada, sabe? E às vezes eu me percebo até brava, assim, sabe? Quando eu vejo que as coisas não estão indo, porque, assim, o bem-estar dos alunos é uma prioridade tão grande para mim que sabe, quase que aquela coisa assim de mãe que vira leão para defender Sim, os filhos, sim. né? Sou eu defendendo os meus alunos, assim, né? Então, É. realmente é algo extremamente rico e é uma missão, né? Eu acho que é um trabalho muito importante que realmente precisa chegar à maior quantidade de escolas possível. É. E nós vamos fazer isso, viu? Compromisso feito, Fechou, tá bom? fechou. Michele, Tá muito joia. obrigada. Tô assim, agradecer também todo mundo que participou, todo mundo muito gentil, muito carinhoso, muito participativo aqui conosco na live, né? E aí a gente vai fazer um sorteio do livro, né, de abordagens cognitivos comportamentais. Aí tem toda uma estrutura aí para participar do sorteio. As lives continuam, semana que vem a gente vai ter um outro tema, né, que envolve escola também, ainda organizado pelo NAS, pelo Núcleo de Apoio às Escolas, tá? Uhum. Sobre regulação emocional dos professores. Hoje a gente Eba! já deu uma apresentada, assim, né? Uma Aham. degustação. Muito obrigada, Michelle. É sempre muito bom Obrigada a conversar com vocês, você. gente. Coisa Um boa. beijo Esperar no seu a coração. pandemia acabar para poder voltar a encontrar lá no espaço. Tá? Muito obrigada, viu? Um Nada, beijão Ju. grande. Um beijo, beijo todo mundo. Boa noite para vocês. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau.